Esse é o vídeo de suporte 1 de 3, referente ao capítulo 6, reações de formação da ligação carbono-carbono, adição de Michael e reatividade de compostos beta-dicarbonílicos, da disciplina GQI 179, Introdução à Síntese Orgânica, da Universidade Federal de Lavras. No capítulo anterior, a gente aprendeu como sintetizar em laboratório os compostos carbonílicos alfa-beta insaturado. A gente focou a atenção na síntese, o produto das reações eram os compostos carbonílicos alfa-beta insaturado, ou seja, compostos que têm uma carbonila conectado por uma ligação simples a uma dupla ligação carbono-carbono. Então nós vimos lá várias reações e derivados dessas reações para sintetizar isso como produto final. Agora a gente vai focar a atenção em quando eu quero usar esse reagente aqui na síntese de outras substâncias. Esse produto que vocês viram como sintetizar no capítulo anterior, agora ele pode ser utilizado em novas reações que vão gerar outros produtos. Agora, por que um composto desse tipo seria um composto que pode ser usado como reagente de uma reação química? Esse tipo de composto é o que a gente chama de um aceptor de Michael. Isso em homenagem a esse cara aqui, o Arthur Michael, que estudou a reatividade que esses compostos carbonílicos alfa-beta insaturado têm. Desenvolveu algumas reações, inclusive uma delas é a adição de Michael, que nós vamos estudar nessa mesma aula. Agora, por que esse tipo de substância seria reativo para novas reações químicas no laboratório? Primeiro, pessoal, vamos dar uma olhada nessa estrutura. Aqui, isso continua sendo um composto carbonílico. Como nós já vimos, o carbono de uma carbonila é um centro positivo e suscetível a ataques nucleofílicos. Isso aqui é um sítio eletrofílico, principalmente porque essa dupla se quebra muito fácil. Nós já discutimos isso. Esse par de elétrons da ligação π pode ir na direção do átomo de oxigênio e ele acomoda muito bem essa carga negativa. Não exatamente muito bem, mas pelo menos melhor do que outros átomos do segundo período da tabela periódica. Isso quer dizer que essa dupla se rompe muito fácil para gerar aqui um carbocátion que aceita ataques nucleofílicos muito fácil. Isso é um centro positivo acessível a nucleófilos. Está aqui o primeiro sítio eletrofílico. Mas não é o único. Esse tipo de substância ainda tem um outro detalhe. Essa carga positiva é um carbocátion, um orbital P vazio, que está alinhado com essa dupla ligação. Isso significa que esse par de elétrons dessa dupla pode também se movimentar nessa direção, formar uma ligação dupla carbono-carbono nessa posição, ao mesmo tempo que aparece uma carga positiva também aqui no carbono beta. Isso aqui também é um sítio eletrofílico e sujeito a ataques de nucleófilos, do mesmo jeito que aqui, o carbono da carbonila é diretamente um centro que pode sofrer ataques nucleofílicos. O carbono beta também é um sítio eletrofílico e também pode sofrer ataques de nucleófilos. Repara que o carbono alfa não. O carbono alfa está sempre com um par de elétrons de uma ligação dupla. Não é o mesmo caso para esse carbono carbonílico e esse carbono beta que você está vendo aqui. A ressonância torna o carbono beta positivo e suscetível a ataques nucleófilos. Então, qual que é a consequência disso para um composto carbonílico alfa-beta insaturado ou um aceptor de Michael? O que acaba acontecendo? Esse tipo de substâncias pode sofrer dois tipos de adições. Uma que a gente chama de adição 1,2 e outra que a gente chama de adição 1,4. A adição 1,2 também pode ser chamada de adição direta. O que é uma adição direta? Vamos olhar aqui para a carbonila. Se eu numerar o átomo de oxigênio como átomo 1, o átomo de carbono da carbonila como átomo 2, nós discutimos agora mesmo que isso daqui é um centro positivo. Então, nucleófilos podem interagir com esse centro positivo. Carga negativa interage com carga positiva. Se esses átomos estiverem suficientemente perto, o nucleófilo pode usar o seu par de elétrons livre para se conectar ao carbono da carbonila, ao mesmo tempo que o par de elétrons da dupla se rompe e vai na direção do átomo de oxigênio, criando um ânion alcóxido. Nós vimos que em reações desse tipo, onde o nucleófilo se adiciona ao carbono da carbonila, se adicionou ao carbono 2, que eu numerei aqui como carbono 2, eu preciso de uma última etapa de acidificação para que esse alcóxido se transforme num álcool e então eu tenho uma molécula neutra que agora eu posso isolar no laboratório. Repara, pessoal, que o nucleófilo atacou o carbono 2
e no final o hidrogênio entrou no átomo que eu chamei de átomo 1. Isso é uma adição 1,2. Repara que a dupla ligação carbono-carbono está intacta, mas ao final eu não tenho mais a carbonila, ela se transformou num grupo OH de álcool. E o que seria uma adição 1,4 ou também chamada de adição conjugada? Nós já vimos que esse carbono aqui, o carbono beta, ele é positivo por causa da ressonância que existe entre a dupla carbono-oxigênio e essa dupla carbono-carbono. Esse par de elétrons pode se movimentar para cá, esse pode se movimentar para cá, criando um foco de carga positiva no carbono 4. Isso quer dizer que o nucleófilo, então, além da possibilidade de atacar o carbono 2, ele pode atacar também o carbono 4 e formar uma ligação com esse carbono. Se isso acontece, o nucleófilo usa o par de elétrons para se conectar ao carbono 4, ao mesmo tempo que essa dupla se move para entre os carbonos 3 e 2, simultaneamente a movimentação desse par de elétrons da dupla que vai na direção do átomo de oxigênio, fazendo aparecer uma carga negativa. Isso agora, ao invés de originar um ânion alcóxido, origina um ânion enolato. Esse aqui pode se estabilizar por ressonância. Ora a carga negativa vai estar no carbono 3, ora vai estar no oxigênio que eu numerei de 1. E a carga vai ficar trocando entre esses dois átomos. O intermediário gerado por uma adição conjugada inicialmente é um ânion enolato, diferente aqui em cima. A adição direta gera como intermediário um ânion alcóxido, que não pode se estabilizar por ressonância. Do mesmo jeito que aqui em cima eu preciso de uma última etapa, acidificar o meio para obter uma molécula neutra, aqui embaixo eu também preciso. Acidificando o meio, esse carbono aqui pode capturar um hidrogênio desse meio ácido e formar aqui por fim esse composto neutro. Essa captura poderia ter acontecido aqui com esse íon negativo, quando o oxigênio está com a carga negativa, isso iria dar origem a um enol. Mas a gente sabe que o equilíbrio cetoenólico ele é sempre deslocado, na maioria das vezes, na grande parte das vezes, ele é deslocado para a forma ceto. Então, mesmo que protonasse por aqui, eu acabaria tendo como produto esse composto aqui. Repara, pessoal, que na adição conjugada, o nucleófilo se adiciona ao carbono beta, ou a esse carbono 4, e a dupla ligação desaparece, mas a carbonila continua presente no final. É diferente aqui da adição direta ou adição 1,2. A dupla é que se mantém no final e a carbonila desaparece. Olha bem a diferença que existe entre essas duas adições. Mas aí nesse momento você já pode estar se perguntando, e como que eu vou saber quando o nucleófilo vai atacar no carbono 2 ou que o nucleófilo vai atacar no carbono 4? Quem são os nucleófilos que atacam o carbono 2 e quem são os nucleófilos que atacam o carbono 4? E mais importante ainda, por quê? Qual é a química que está por trás disso tudo? Então vamos olhar aqui primeiro quem são os nucleófilos que promovem a adição direta, a conexão direta na carbonila. Olha isso aqui. Íon fluoreto, íon hidróxido, íon alcóxido, íons amidetos e derivados de íons amidetos, reagente de Grignard. Tudo isso daqui são nucleófilos que promovem a adição direta. Eles atacam o carbono da carbonila ao invés de atacar o carbono beta, ao invés de atacar o carbono 4. Agora, por que isso acontece? Vamos olhar o mecanismo aqui de um exemplo utilizando um reagente Grignard. Então, tenho aqui um composto carbonílico alfa-beta insaturado. Eu sei que existe um centro positivo aqui e eu sei que existe um centro positivo aqui. Mas esse reagente está nessa categoria. Ele ataca, por algum motivo, o carbono da carbonila. Então, esse grupo metil acaba acoplado, esse par de elétrons do reagente Grignard acaba sendo usado para se acoplar ao carbono da carbonila, ao mesmo tempo que a dupla se rompe e vai na direção do átomo de oxigênio, formando um alcóxido. Como nós já sabemos, uma última etapa de acidificação é necessária para protonar o íon alcóxido, então produzir um álcool neutro que agora pode ser isolado do meio de reação. E agora, por que aqui e não aqui? O que acontece com esses reagentes que eles preferem atacar o carbono da carbonila? Se vocês repararem bem em todos esses nucleófilos, vamos dar uma olhada aqui. São bases que têm pares de elétrons em átomos pequenos, todos os átomos do segundo período, estão vendo? Átomos não polarizáveis, não muito capazes de acomodar a carga negativa,
E tudo isso aqui é carga negativa localizada. Eu não estou vendo nenhum fator de estabilização por ressonância nessas bases. Isso daqui são bases muito fortes, como nós já aprendemos lá nas químicas orgânicas mais básicas e em química geral. Essas bases fortes são concentrações de carga negativa num espaço muito pequeno, em átomos muito pequenos. Flúor, oxigênio, nitrogênio, carbono são átomos pouco capazes de acomodar carga negativa. E se eu tenho concentração de carga negativa num espaço pequenininho, num átomo muito pequenininho, então um foco de carga negativa grande, localizado e instável. Quando eu olho aqui para o composto carbonílico alfa-beta insaturado, eu sei que aqui existe carga positiva e aqui também. Mas cuidado, a carga positiva que existe aqui ela é positiva por causa da ressonância. A ressonância dessa dupla com essa dupla é que faz aparecer aqui um carbocátion, um orbital P vazio. Agora, quando eu olho aqui, tá, esse carbono é positivo por causa da ressonância também, mas também é positivo por estar conectado diretamente a um átomo muito eletronegativo, como é o átomo de oxigênio. Isso significa que essa carga positiva aqui, em termos de valor numérico, é maior do que a carga positiva que existe aqui. Então, como aqui é um foco de carga positiva maior, isso daqui são grandes focos de carga negativa, são bases com carga negativa concentrada, localizada em um átomo, então desesperadas para perder essa carga negativa, essa reação aqui acaba sendo governada por atração eletrostática. Grande foco de carga negativa, grande foco de carga positiva. Então, quando esses dois reagentes entram em contato dentro de um Erlenmeyer ou um balão volumétrico, imediatamente essa carga negativa se aproxima dessa carga positiva por atração eletrostática e a reação acaba acontecendo pelo mecanismo da adição direta. Eu acabo não tendo praticamente nenhum produto, ou muito pouco, produto de adição conjugada. Então, bases fortes, carga negativa localizada em átomos pequenos, sempre vão promover adição direta. E quem promove adição conjugada? Olha esses outros nucleófilos aqui. Água, álcool, aminas, derivados de aminas secundárias, terciárias, com pares de elétrons livres e neutros, reagentes neutros, íon cloreto, íon brometo, íon cianeto, íon enolato, íon carboxilato. Todos esses aqui, já ao contrário dos casos anteriores, eles promovem adição conjugada, eles atacam o carbono beta, eles atacam o carbono 4, se a gente numerar o sistema de 1 a 4. Agora, por que isso acontece? Vamos olhar aqui um exemplo. O próprio íon cianeto. O íon cianeto, ó, se você colocar ele em contato com essa substância aqui, ele acaba não promovendo um ataque aqui no carbono da carbonila, mas promovendo um ataque aqui no carbono beta, promovendo uma adição conjugada. O carbono, eu sei que aqui eu tenho um par de elétrons no carbono e um par de elétrons no nitrogênio, mas o carbono ele sustenta com mais dificuldade a carga negativa, porque ele é menos eletronegativo, então ele permite a formação dessa ligação mais facilmente. Então o carbono usa esse par de elétrons para se conectar ao carbono beta, ao mesmo tempo que a dupla se rompe, vem nessa direção formar essa ligação carbono-carbono, quebra-se a ligação π, a dupla, e ela é acomodada pelo átomo de oxigênio, formando um intermediário, que é o enolato. Esse enolato então espalha a carga negativa entre o oxigênio e o carbono. Numa última etapa você precisa acidificar o meio para que esse sistema capture o hidrogênio e fique neutro. Normalmente a captura do hidrogênio ocorre pelo carbono, então você já pode representar direto. Como? Esse par de elétrons desce para formar uma dupla, esse par de elétrons vai na direção do carbono e daqui ele já captura um hidrogênio. Então você pode representar assim de forma mais direta. Em meio ácido eu acabo tendo a formação desse produto. A dupla desaparece, mas a carbonila vai continuar presente ao final da reação. Agora, o que esses nucleófilos têm em comum que eles todos promovem adição aqui no carbono beta? Estão vendo que são nucleófilos neutros, não tem um acúmulo de carga negativa, então não justifica uma atração eletrostática forte aqui. E quando eu tenho carga negativa, cloreto, brometo e iodeto são átomos grandes e polarizáveis que conseguem acomodar a carga negativa. A nuvem eletrônica se deforma no espaço, então o ânion consegue acomodar bem essa carga negativa. Eu não tenho a concentração de carga negativa, um foco de carga negativa num pequeno ponto do espaço. Não, aqui essa carga está bem distribuída ao longo desse átomo grande,
Então isso aqui são bases fracas. Um carbono sp, como você já viu, ele acomoda melhor essa carga negativa do que um carbono sp2, do que um carbono sp3. Então isso daqui é uma base mais fraca, ainda mais conectado com o nitrogênio, que pode promover efeito indutivo e ajudar a estabilizar ainda mais esse par de elétrons, menos acúmulo ainda de carga negativa em cima desse carbono. Aqui eu sei que tem uma carga negativa no carbono, mas você já sabe nessa altura que essa carga está distribuída por ressonância, tanto aqui quanto no íon carboxilato. Então o que eu tenho em comum aqui entre esses nucleófilos é que eles são bases fracas. Bases mais fracas, que não têm concentração de carga negativa, não têm um acúmulo de carga negativa, acabam não atraindo a carga positiva que existe aqui. A atração eletrostática não é o fator dominante nessa reação. O fator dominante nessa reação é a interação orbitalar. Todos esses pares de elétrons estão em orbitais. Esses orbitais acabam interagindo com o orbital P vazio, que é formado quando a ressonância cria um carbocátion aqui. Então, essas são reações governadas por interações orbitalares, não reações governadas por atrações eletrostáticas. Então, nucleófilos fracos desse tipo aqui sempre vão promover o que a gente chama de adição conjugada, como você está vendo nesse mecanismo. Como que é o mecanismo utilizando um nucleófilo neutro? Por exemplo, esse composto aqui, a metilamina. A metilamina, se você misturar com esse composto aqui, um aceptor de Michael, uma carbonila conjugada com uma dupla ligação. Nós até já vimos como montar esse tipo de sistema no laboratório. Quando eu misturo esses dois, eu acabo com o nitrogênio conectado ao carbono beta. Por que isso acontece? Isso é um nucleófilo fraco. Se é um nucleófilo fraco, eu não tenho atração eletrostática desse par de elétrons com a carga positiva aqui. Não, eu tenho mais interação entre o orbital P vazio, que é formado aqui por causa da ressonância, com o orbital onde está esse par de elétrons aqui do nitrogênio. Então o ataque acaba ocorrendo no carbono beta. O nitrogênio usa o par de elétrons para formar a ligação nitrogênio-carbono. Quando essa ligação se forma, a dupla se quebra e vai na direção desses dois átomos de carbono. Quando essa dupla se forma, ela saiu daqui e veio para cá. Quando essa dupla se forma, o par de elétrons da dupla carbono-oxigênio se quebra e vai na direção do oxigênio, formando esse intermediário que sustenta carga negativa e carga positiva simultaneamente. Agora eu preciso de etapas adicionais que removam a carga positiva daqui e a carga negativa daqui. Vamos mostrar, por exemplo, primeiro uma base de Lewis qualquer removendo o hidrogênio que a metilamina trouxe. Se uma molécula de água remover esse hidrogênio daqui, essa ligação se quebra, o par de elétrons vai na direção do nitrogênio e ele volta a ficar neutro. Enquanto isso, o anionolato está se estabilizando aqui em cima por ressonância. Se esse anionolato protonar, capturar um hidrogênio de um íon hidrônio, eu acabo formando um composto neutro. Normalmente a protonação ocorre pelo carbono. Então eu já vou representar direto. O par de elétrons forma a dupla carbono-oxigênio. Essa dupla se rompe, vai na direção desse carbono e daqui ela já captura um hidrogênio do íon hidrônio para formar o composto neutro. Esse é o mecanismo que explica como a metilamina se acopla nesse aceptor de Michael. Outro exemplo, utilizando um nucleófilo fraco. Se você misturar esse composto com ácido bromídrico, uma solução de ácido bromídrico, vai acabar o átomo de bromo se acoplando ao carbono beta. Qual que é esse mecanismo? Composto carbonílico em meio ácido, nós já vimos isso. A carbonila, o oxigênio, tem pares de elétrons livres, então ele captura um hidrogênio do ácido, quebrando a ligação hidrogênio-bromo para formar essa ligação oxigênio-hidrogênio, que vale a pena, porque troca uma ligação entre átomos de períodos muito diferentes para formar uma ligação entre átomos de períodos mais próximos na tabela periódica. Essa ligação acaba sendo mais forte do que essa ligação. Agora, o que acontece é que isso daqui é um nucleófilo fraco. Esse nucleófilo fraco acaba tendo interação no carbono beta, onde se forma o orbital P vazio, por causa da ressonância, com o carbocátion que acaba aparecendo aqui. Isso leva a um ataque nucleofílico desse átomo de bromo, que se acopla ao carbono beta, ao mesmo tempo que a dupla se rompe e vai na direção desses dois carbonos. Essa dupla carbono-oxigênio se rompe, o par de elétrons da ligação π vai na direção do oxigênio, e isso forma um enol neutro. Nós já sabemos que o enol
Se não existe um bom motivo para manter ele nesse formato, ele acaba se reorganizando de volta para sua forma ceto, e eu acabo tendo esse produto final que vocês estão vendo aqui. Outros ânions também podem promover adição conjugada. Nós já estudamos no capítulo anterior quem são os ânions derivados de nitroalcanos, quem são os ânions derivados de nitrilas e como preparar eles no laboratório. Também vimos como preparar enaminas no laboratório. Isso daqui já é um nucleófilo neutro, 2 nucleófilos com carga e um nucleófilo neutro. Só que, se eu olhar bem para essas estruturas aqui, todos esses nucleófilos, o neutro, ok, eu sei que ele é um nucleófilo fraco então. Agora esses com cargas, eles vão se classificar também como nucleófilos mais fracos e vão promover a adição conjugada, porque você já sabe que essa carga não está localizada aqui nesse carbono. Essa carga está deslocalizada por ressonância. Você já sabe desenhar os contribuintes de ressonância dos ânions derivados de nitroalcanos e dos ânions derivados de nitrilas. Como esses caras, então, são nucleófilos com carga deslocalizada por ressonância ou nucleófilo neutro, esses, então, vão promover a adição conjugada. Olha um exemplo usando a enamina. Uma enamina também vai promover a adição nesse carbono aqui, no carbono 4. Por que isso acontece? Eu não tenho atração eletrostática grande desse sistema com esse carbono positivo. O que acontece mais aqui é uma atração orbitalar entre os pares de elétrons que estão nesses orbitais aqui e o orbital P vazio do carbono 4, que é formado quando a ressonância coloca carga positiva aqui. Resultado, a reação é a mesma que você já conhece. Entre o nitrogênio e o carbono ataca melhor como nucleófilo. Então esse par de elétrons desce para formar uma dupla. Essa dupla se quebra e vem na direção desse carbono e daqui ele já se acopla ao carbono 4. Essa dupla que você está vendo aqui, o par de elétrons dessa dupla, é o par de elétrons dessa ligação carbono da esquerda e o carbono 4. Então, o par de elétrons aqui desceu para formar uma dupla, a dupla carbono-carbono se rompeu e foi na direção do carbono 4. Esse par de elétrons dessa dupla foi na direção entre os carbonos 3 e 2. E, por fim, a ligação dupla carbono-oxigênio se rompeu e o átomo que acomodou essa carga negativa é o átomo de oxigênio, formando aí um ânion enolato, que é o intermediário que nós sabemos que aparece quando um composto alfa-beta insaturado sofre uma adição conjugada. Uma última etapa é necessária, eu preciso acidificar o meio para poder então formar o composto neutro. Nesse caso, como o meio está ácido, eu acabo promovendo a hidrólise do íon imínio. Eu restauro o composto carbonílico no mecanismo que você já tem aí no vídeo da aula anterior, do capítulo anterior. Se você precisar, dá uma revisada nisso daí nas aulas anteriores. Agora vamos falar sobre seletividade. A seletividade do nucleófilo, até agora a gente está olhando, está dando a entender que só depende do nucleófilo onde é que ele vai atacar. Se vai atacar nesse carbono aqui, no carbono da carbonila, ou se vai atacar no carbono 4, eu até agora levei a vocês a entender que só dependia do nucleófilo. Mas não é bem assim. Olha esse caso aqui. Eu tenho uma carbonila alfa-beta insaturada, isso daqui é um haleto de acila. Se eu misturo ele com amônia, amônia é um composto neutro, tem aqui um par de elétrons livre, e nós vimos que nucleófilos neutros promovem adição conjugada. Eu falei isso para vocês há algum tempo atrás aí, nessa mesma aula. Só que quando esses dois reagem, olha isso daqui. Esse é o composto minoritário, eu tenho muito pouco disso daqui, na verdade traços disso daqui vai ser formado. E o majoritário agora, a amônia atacou o carbono da carbonila. Está exatamente o contrário do que eu acabei de falar para vocês. Isso quer dizer que, mesmo isso daqui sendo um nucleófilo neutro, um nucleófilo fraco, eu estava esperando que ele atacasse aqui, o carbono da carbonila. Mas isso não acontece. Não adianta esperar que, nesse caso, essa reação vai ocorrer. Ao contrário, mesmo isso daqui sendo considerado um nucleófilo fraco, um nucleófilo neutro, ele acaba atacando o carbono da carbonila por um mecanismo de substituição acílica, que nós já estudamos anteriormente nessa disciplina. O nitrogênio usa o par de elétrons para se conectar ao carbono, ao mesmo tempo que a dupla carbono-oxigênio se rompe, formando um ânion
Esse ânion volta a usar o par de elétrons para formar a dupla, expulsando o átomo de cloro, dando origem a esse produto final. Agora, por que isso acontece? Por que agora eu estou mudando as coisas nesse caso? Olha isso. Conforme eu vou aqui para a esquerda, é muito mais fácil promover a adição direta. Qualquer nucleófilo que você use, seja nucleófilos fracos ou nucleófilos fortes, eles acoplam nesse carbono aqui. Quando eu vou para a direita, qualquer nucleófilo que você use, seja nucleófilo forte ou nucleófilo fraco, ele acaba acoplando ao carbono beta. Aqui é mais fácil fazer adição conjugada. Aqui é mais fácil fazer adição direta. Qual é o segredo? Por que aqui é mais fácil fazer adição direta? O segredo está na reatividade da carbonila. Nós vimos também anteriormente que a reatividade da carbonila varia em função de quem é o grupo abandonador e também do impedimento estérico que ela possui. Então, ó, se eu tiver um bom grupo abandonador aqui, igual é o átomo de cloro, aí não tem jeito. Aí essa carbonila é muito reativa e qualquer nucleófilo vai acabar atacando aqui para trocar uma ligação de períodos muito diferentes por uma ligação de períodos mais próximos, mesmo que esse nucleófilo seja neutro, por exemplo, água, por exemplo, amônia, por exemplo, um álcool. Esses compostos todos vão acabar atacando aqui, porque essa carbonila é muito reativa, devido à grande habilidade desse grupo abandonador de sair levando a carga negativa sem se incomodar. Esse aqui agora começa a aumentar um pouco a reatividade desse carbono. Esse aqui também é um carbono muito reativo, alguns nucleófilos fracos vão continuar atacando aqui. Por exemplo, a amônia vai acabar atacando aqui para formar iminas, porque aqui eu tenho menos impedimento estérico. Isso daqui é um aldeído. Aldeídos, por ter menos impedimentos estéricos, acabam também tendo uma certa reatividade. Agora, aqui é exatamente o meio termo. Quando você tiver uma cetona conjugada com uma dupla ligação carbono-carbono, agora onde a reação vai ocorrer vai depender do nucleófilo. Esse daqui é o tipo de composto onde vai ocorrer o ataque nucleofílico, né? Se vai ser no carbono ou se vai ser aqui, depende muito mais do nucleófilo do que necessariamente da reatividade desse composto. Nucleófilos fortes, com carga negativa concentrada, acabam atacando aqui. Nucleófilos fracos, com carga deslocalizada por ressonância, ou nucleófilos neutros, acabam atacando aqui. Conforme eu vou nessa direção, ó, vai ficando cada vez mais... Aqui eu também tenho problemas, para que esses grupos saiam como grupo abandonador. Então acaba sendo de novo mais fácil atacar aqui e aqui. E ainda outro problema. Isso daqui, ó, é um carbono que é menos positivo do que o normal. Então a adição direta aqui também está ficando muito difícil, porque eu tenho pares de elétrons livres no átomo de oxigênio e no átomo de nitrogênio. Eles podem conjugar aqui também, ó. Essa conjugação diminui a carga positiva aqui e dificulta ainda mais o ataque nucleofílico para promover uma adição direta. É por isso que nesse lado aqui, ó, da tabela, qualquer nucleófilo acaba promovendo com muito mais facilidade a adição conjugada. Então mantém isso em mente na hora que você for montar aí os exercícios de síntese. Agora vamos começar a conversar sobre a adição de Michael. O que é uma adição de Michael para começo de conversa? Nós vimos então que compostos carbonílicos alfa-beta insaturados podem reagir com nucleófilos. E esses nucleófilos, dependendo de como eles são, eles vão promover o ataque no carbono da carbonila ou promover o ataque no carbono beta. A reação desenvolvida por esse cara, pelo Arthur Michael, utiliza ânions enolatos. Então nós já sabemos como fabricar ânions enolatos no laboratório. Então, se eu tenho um composto carbonílico com um carbono contendo hidrogênio alfa, uma base pode remover um dos hidrogênios daqui e formar o ânion enolato, que se estabiliza por ressonância. Quando eu coloco um ânion enolato em contato com um composto carbonílico alfa-beta insaturado, vamos relembrar, isso é um nucleófilo, mas estabilizado por ressonância. Eu não tenho acúmulo de carga em um átomo único. Então, eu não tenho atração eletrostática violenta disso aqui com isso daqui. Eu acabo tendo uma interação orbitalar maior entre isso e esse carbono 1. Os ânions enolatos, então, eles promovem ataque a esse carbono aqui, ao carbono beta ou ao carbono 1,
conforme eu numerei aqui nesse exemplo. O que acaba acontecendo então é o seguinte: ânion enolato em contato com compostos que são chamados de aceptores de Michael, o par de elétrons do oxigênio então desce para formar uma dupla, essa dupla se rompe e vai na direção do carbono A. Daqui, esse par de elétrons já ataca o carbono 1 para formar uma nova ligação carbono-carbono. Enquanto isso, ó, essa dupla se movimenta para cá para formar essa dupla carbono-carbono. Esse par de elétrons da ligação pi carbono-oxigênio vai na direção do oxigênio, formando aqui o ânion enolato, que se estabiliza por ressonância. Nós sabemos da necessidade de uma etapa adicional, onde eu tenho que colocar ácido para protonar o ânion enolato e então produzir o composto final. Esse é o esquema geral da adição de Michael. Ânions enolatos podem ser adicionados ao carbono 1 de um aceptor de Michael, ou seja, de uma carbonila alfa-beta insaturado. E aí eu consigo formar uma nova ligação carbono-carbono. Esse é o carbono do ânion enolato, esse é o carbono beta de um sistema carbonílico alfa-beta insaturado. Estão vendo? Ó, esse carbono 1 é esse carbono 1. Vamos ver um exemplo real de como ocorre a adição de Michael. Olha esse composto dicarbonílico aqui. Se eu colocar esse composto em contato com base, utilizando etanol como solvente, e misturar ele com aceptor de Michael, um composto carbonílico alfa-beta insaturado, eu acabo acoplando esse carbono 1, estão vendo aqui o carbono 1, a esse carbono aqui, o carbono que está entre as duas carbonilas. Eu acabo formando essa nova ligação. Agora, qual que é o mecanismo que explica isso? Por que eu acabo tendo esse acoplamento desse carbono com esse carbono? Esse composto, que tem duas carbonilas e esse carbono aqui, ó, eu não estou mostrando, mas aqui tem um átomo de hidrogênio. Eu não preciso evidenciar, mas ele está aqui. Você já sabe reconhecer isso? Uma base pode remover esse hidrogênio daqui com uma facilidade muito grande. Então a base usa o par de elétrons para remover esse hidrogênio daqui e forma essa ligação oxigênio-hidrogênio. Essa ligação carbono-hidrogênio se rompe, o par de elétrons vai na direção do carbono. Eu tirei a carga negativa de um átomo de oxigênio e mandei para cima de um átomo de carbono, mas ela não vai ficar parada aqui. Ela pode vir para cá e a carga vem para o átomo de oxigênio. Ela pode voltar e vir nessa direção e na direção do átomo de oxigênio de baixo. Você pode desenhar aí na sua casa cada um dos contribuintes de ressonância desse ânion enolato. Ó. Então o que eu tenho na verdade é esse sistema aqui que se estabiliza por ressonância e explica por que esse equilíbrio tende a ser favorecido para a formação de água e do ânion enolato. Uma vez formado o ânion enolato, eu tenho dentro do sistema de reação um composto carbonílico alfa-beta insaturado. Um ânion enolato, nós já discutimos que ele ataca o carbono 1, o carbono beta de um sistema carbonílico alfa-beta insaturado. Isso quer dizer que esse ânion vai usar esse par de elétrons para atacar o carbono 1 numa reação que acontece exatamente igual você tem visto até agora. Ele ataca aqui e forma a ligação carbono A, carbono 1. Quando essa ligação é formada, a ligação pi carbono-carbono entre o carbono 1 e 2 se rompe e vai na direção dos carbonos 2 e 3. Quando essa dupla é formada entre os carbonos 2 e 3, a ligação pi carbono-oxigênio se rompe e vai na direção do oxigênio formando o ânion enolato. Esse ânion enolato, lembra? Ele pode se estabilizar por ressonância. A carga negativa pode estar no oxigênio, mas um dos pares de elétrons pode formar uma dupla carbono-oxigênio, ao mesmo tempo que essa dupla carbono 3, carbono 2 se rompe e vai na direção do carbono 2. Então esse ânion enolato acaba se estabilizando por ressonância. Esse é o intermediário sempre que um aceptor de Michael sofre um ataque nucleofílico no carbono beta, ou nesse caso aqui no carbono 1, conforme eu numerei. Uma última etapa é necessária, onde eu mostro a captura de um átomo de hidrogênio por esse ânion enolato. Normalmente essa captura ocorre pelo átomo de carbono, quando a carga negativa está no átomo de carbono. Ó, o par de elétrons captura um hidrogênio, forma aqui uma ligação carbono-hidrogênio, e eu restauro o meio básico, que vai procurar outra molécula do composto carbonílico para formar outro ânion enolato. Mesmo que a captura de hidrogênio ocorresse por aqui, lembra, formaria um enol, e esse enol acaba se reorganizando para a forma
ceto ou para a forma carbonílica. Mais um exemplo de uma adição de Michael que a gente pode fazer no laboratório. Ciclohexanona é esse líquido incolor. Se você fizer uma solução de ciclohexanona em base soda cáustica, você vai promover a formação do ânion enolato. Nós já sabemos disso. E aqui eu estou mostrando só a forma mais estável do ânion enolato. Lembra? Entre a carga negativa no oxigênio e no carbono, ela é melhor acomodada no átomo de oxigênio. Não quer dizer que aqui esse cara é o melhor para promover ataque nucleofílico, mas é o que melhor acomoda a carga. Quando você agora vem nessa solução e adiciona um composto carbonílico alfa-beta insaturado, olha isso daqui, é um composto que, por exemplo, poderia ter sido obtido por uma reação de condensação de Claisen-Smith, que você já aprendeu nos capítulos anteriores. Tem aqui um carbono positivo por ressonância, com um nucleófilo que se estabiliza também por ressonância. Isso vai acabar promovendo uma adição conjugada, uma adição de Michael. Par de elétrons forma a dupla carbono-oxigênio, essa dupla se rompe e vem na direção desse carbono e daqui ele já se acopla a esse carbono beta, formando essa nova ligação carbono-carbono. Dá uma olhada. Olha como o padrão é sempre igual. Quando essa ligação se forma, essa dupla vem para essa posição e empurra o par de elétrons da dupla carbono-oxigênio para o oxigênio, formando um ânion enolato que se estabiliza por ressonância. Na última etapa, você precisa vir acidificar o seu Erlenmeyer para que então você obtenha o composto neutro e então consiga isolar isso daqui de dentro do sistema reacional. O que você também precisa ficar ciente é que junto com esse produto que você acabou de ver, pode aparecer um subproduto. Esse subproduto aparece em menor extensão, em menor quantidade, mas ele existe. O que acontece também em paralelo? A ciclohexanona, em meio básico, forma um ânion enolato. Esse ânion enolato, quando ele vai reagir com aceptor de Michael, agora eu estou mostrando aqui, esse pH são fenil, são dois anéis aromáticos. Quando ele vai reagir com esse carbono, pode se formar esse composto que é o majoritário, mas dá uma olhada nessa outra estrutura aqui. Isso daqui também aparece no frasco de reação, só que numa quantidade muito menor. Isso daqui nós acabamos de ver como é formado. Agora isso daqui, como isso se forma? Lembra, quando a base remove o hidrogênio daqui e forma o ânion enolato, eu tenho essas duas possibilidades. A carga negativa a hora está no carbono, carga negativa a hora está no oxigênio. Então eu tenho duas possibilidades dos nucleófilos. Ou o oxigênio ataca como nucleófilo, ou o carbono ataca como nucleófilo. Só que olha isso. Quando a carga negativa está no carbono, eu sei, isso daqui é um contribuinte de ressonância mais instável e esse é um contribuinte de ressonância mais estável. Esse contribuinte de ressonância mais instável, ele é também mais nucleofílico. Esse contribuinte de ressonância mais estável, ele é menos nucleofílico. O que acaba acontecendo? Quando o par de elétrons está aqui em cima do átomo de oxigênio, lembra que o oxigênio é um átomo eletronegativo. Eu vou mostrar o mecanismo da reação que leva à formação disso daqui. Para formar esse produto minoritário, então o oxigênio teria que usar um dos seus pares de elétrons livres para se acoplar a esse carbono. Nesse momento, a dupla ligação carbono-carbono está formada, ela se mantém formada aqui. Numa última etapa, o meio ácido produziria esse composto neutro. Mas isso daqui ocorre em pouca extensão. Por quê? Lembra, pessoal, que para formar uma ligação, o átomo precisa permitir o afastamento do par de elétrons para que ele se sobreponha ao orbital que está aqui e forme a nova ligação. Um átomo de oxigênio é muito mais eletronegativo do que um átomo de carbono. O átomo de carbono permite esse afastamento com muito mais facilidade do que o oxigênio. O oxigênio, vamos dizer assim, entre aspas, segura esse par de elétrons com mais força e dificulta a saída dele para que ele venha aqui formar essa nova ligação oxigênio-carbono. Isso acaba deixando o átomo de oxigênio menos nucleofílico. É por isso que no ânion enolato o ataque nucleofílico acontece na maior parte das vezes pelo átomo de carbono, por ele ser menos eletronegativo e permitir esse afastamento do par de elétrons para que ele faça a nova ligação. Aqui só um exemplo industrial de como é produzido um medicamento chamado varfarina.
Esse composto contém hidrogênios alfa-carbonílicos. Colocado em meio básico, o que vai acontecer é que eu vou formar um ânion-enolato aqui, e esse ânion-enolato vai acabar interagindo aqui nesse carbono beta para dar origem a essa nova ligação carbono-carbono. Você pode fazer o mecanismo na sua casa, como que a remoção do hidrogênio daqui, a formação do ânion-enolato, o ataque aqui e a última etapa necessária, que é a acidificação do meio para produzir então esse composto neutro final. Agora então você vai ler o capítulo 6 da apostila, os itens 1 e 1.a, fazer apenas o exercício 1. E o material de suporte é o mesmo que a gente tem usado desde o começo. É o livro de Química Orgânica do Solomons, especialmente o volume 2, que você pode encontrar no site da biblioteca da UFLA.